Bom, legal. Bom, é a nova tendência, né? Não sei se podemos chamar de tendência, talvez um modismo, mas é um jeito que as pessoas estão repensando a forma de trabalhar. Eu acho até que isso nem é uma coisa tão nova, talvez ela tenha ficado mais famosa agora por conta das redes sociais. Mas não é muito raro você encontrar pessoas que na sua carreira, ao longo da sua trajetória, elas meio que batem o ponto, fazem ali o café com leite e vão embora e não estão muito preocupadas não com essa questão de ascensão de carreira, né, ou entregar além daquilo que é exigido, enfim. Eu acho que é uma coisa que sempre existiu. Agora a gente tem um nome para dar a esse fenômeno, isso ajuda bastante a gente a catalogar as coisas, né, poder chamar as coisas pelos devidos nomes. E também acho que é uma consequência dos novos tempos, da forma de trabalhar com home office, né? Você repensar muitas vezes sua carreira depois de 2 anos de pandemia, enfim, eu acho que é uma consequência natural e até uma evolução do jeito de olhar para o mundo do trabalho, né? A gente tem uma concepção do trabalho que ele é igual para todo mundo, que ele significa a mesma coisa para todo mundo, mas isso não é verdade. As pessoas atribuem significados muitas vezes distintos ao que é de fato o trabalho inclusive ao que é de fato a sua carreira. E você acha que isso é positivo? Essa nova tendência? Eu acho que, como tudo na vida, né, tem o lado positivo e tem o lado que não é tão positivo assim. Num ponto de vista de liberdade individual, acredito que sim, as pessoas deveriam ter, né, o direito de escolher a forma como constroem suas carreiras e os seus trabalhos. Mas a gente sabe que as normas de mercado, elas predominam sobre as normas sociais. Então a gente vive numa sociedade que é dada, né? A gente quando nasce, o mundo já está construído, já existem as estruturas. Então a gente precisa muitas vezes se encaixar dentro dessa estrutura para poder, inclusive, sobreviver. Nesse sentido, a gente não tem a força individual em relação ao mercado. Então prevalece sempre, né, a economia. Então, quer dizer, se você quer levar a sua carreira desta forma, você vai assumir os riscos, né, de levar a sua carreira dessa forma. E eu acho que é a mesma coisa se a gente comparar com um relacionamento, por exemplo, né? Existem relacionamentos que são muito intensos, existem relacionamentos que são mais assim, café com leite, não é aquela coisa tão e tal. O que que dura mais, né? Ou o que que é melhor? Um período curto mais intenso ou um período longo mais ameno? É uma escolha individual. Agora, no mundo do trabalho, você não está sozinho, né? Como dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, eu não domino o mercado do trabalho. Eu posso até influenciar, criar uma tendência, mas no fundo, as regras do mundo do trabalho, elas são muito mais fortes do que o indivíduo. E o trabalho existe porque alguém pensou em uma organização e como é que ele vai ganhar dinheiro com essa organização. Portanto, essa força do mercado, né, para entregar o produto, se eu não tiver, digamos assim, adaptado, né, à cultura da organização, ao modo de trabalhar daquela organização, a tendência é que eu seja excluído dessa organização. E aí é uma consequência da forma como você quer construir a sua carreira, né? Você quer construir a sua carreira com pequenas etapas em cada organização pela qual você passar, ou você quer construir a sua carreira numa ascendente hierárquica, né? De você vai galgando posições. E se você quiser esse segunda opção, você vai ter que entregar mais do que te pedem sempre, seja ela num relacionamento afetuoso, né, de afeto, um relacionamento amoroso, ou uma relação de trabalho. Então, vai depender da escolha que você faz do modo como você quer organizar. Agora, não há escolha sem consequências, isso em hipótese alguma. E por que ela ganhou visibilidade agora? Foi por causa da pandemia? Eu acho que ela mais ganhou visibilidade agora por conta das redes sociais. Eu acho que o fato de você estar mais conectado com as redes sociais, isso dá muito mais liberdade de fala para todo mundo, né? Então essas coisas ecoam muito mais rapidamente. Se você pensar no tempo que a gente só tinha a imprensa escrita, né? Nem tinha o rádio, não tinha televisão, por exemplo, demora muito tempo para a informação chegar. Hoje é tudo muito instantâneo, então essas coisas elas são lançadas, elas ganham força, né, e elas ficam muito rapidamente conhecidas. Então eu acho que é mais um fenômeno de rede social do que propriamente de pandemia. E como que você define assim, a importância disso na vida do funcionário e, diferentemente, na vida do empregador? Sim. O funcionário, a gente tem estudado o tema carreira e a gente vê que as pessoas elas querem, às vezes, mais um sucesso subjetivo, psicológico, do que um sucesso objetivo, por exemplo, um cargo, né?
Muitas vezes a pessoa não quer ascender num cargo, eu não quero ser gerente, né? No meu último livro, por exemplo, eu tenho um capítulo que eu digo assim, se eu não quiser liderar, tudo bem? As pessoas, nem todo mundo quer ser líder numa organização, porque sabe muitas vezes os ônus, mas também os bônus que existem nessa função. Então a pessoa quer entregar o seu trabalho, mas ela não está esperando daquele trabalho nenhuma remuneração excepcional, nenhum reconhecimento excepcional, porque, como eu falava anteriormente, ela dá um significado para o trabalho que é diferente. Para ela, talvez o trabalho não seja a razão da vida dela. Talvez o trabalho é apenas o meio para que ela consiga se sustentar, para ela fazer aquilo que de fato ela quer fazer na vida, que é outra coisa além do trabalho. E como a gente nasceu numa sociedade que está pronta, a gente acaba encarando isso. Então, do ponto de vista do indivíduo, eu acho correto que as pessoas busquem o sucesso subjetivo, né? O sucesso psicológico. Isso não está atrelado necessariamente a um cargo, uma posição, uma empresa. É muito mais a capacidade de eu me reconhecer e estar satisfeito com as escolhas que eu fiz na minha carreira. Do ponto de vista do empregador, aí é uma coisa importante que é o diálogo que o empregador passa a ter que ter, né, com o colaborador, que ele entende ser necessário, estratégico e que tem uma competência que ele precisa, e portanto ele vai ter que ter um diálogo muito mais aberto para entender o que eu vou chamar de um contrato psicológico que vai se firmar entre o trabalhador e o empregador. Agora, essa realidade, ela não é acessível a todo mundo, né? Isso vai ser acessível para quem? Para aquele indivíduo que tem uma competência muito específica, muito única e que a empresa precisa daquele recurso. Quando essa competência é uma competência mais generalizada, é uma competência que você tem milhões de pessoas que sabem fazer, a sua força diante desse contrato psicológico enquanto indivíduo fica reduzida, né? Então a gente tem que entender que esses fenômenos, eles não servem para todo mundo, eles não servem para todos os profissionais, eles não servem para todas as empresas, nem para todos os mercados. Eles servem para questões muito específicas onde a competência daquele indivíduo é de fato diferenciada. E aí, nesse sentido, o empregador vai ter que negociar esse contrato psicológico de uma forma muito mais ampla, porque ele precisa deste recurso, né? Eu gosto sempre de dizer que a empresa ela é regulada pelas normas de mercado. As nossas relações é que são reguladas pelas nossas normas sociais. E muitas vezes há um conflito entre o que a norma de mercado exige e o que a norma social pede, né? Então a gente tem que saber fazer essa leitura e essa adaptação. Você daria alguma dica ou algum conselho para quem quer aderir a esse movimento? Acho que a dica que eu dou é esteja muito consciente das suas escolhas, né? Se você vai por esse caminho consciente de que isso é para você a sua construção de carreira, siga em frente, né? E não olhe para trás. Agora, se você vai por esse caminho porque você está aderindo ao modismo, sem saber exatamente por que você está aderindo a ele, ou não tendo certeza dos seus objetivos de carreira, se isso não está muito claro para você, o que você pretende da sua vida profissional, eu recomendo você não seguir, porque as consequências podem ser aquelas que você não esperava e muito doloridas, né? Eu acho que sempre você tem que pensar o trabalho como objetivo, né? Qual é o objetivo desse trabalho para a sua vida, para a sua carreira? Ah, eu quero estar aqui porque eu quero trabalhar para fazer uma viagem daqui a 2 anos. Ótimo, você tem um objetivo, isso está muito claro na sua cabeça. Ah, não, eu quero estar aqui porque eu quero comprar uma casa e vou precisar ficar 10 anos aqui neste trabalho. Ou não, eu estou aqui porque isso aqui é onde eu me identifico, gosto de fazer isso e me reconheço fazendo isso e estou muito bem fazendo isso. Então, acho que ter essa clareza de objetivo, né, olhar o mundo do trabalho e o que você faz com um olhar mais amplo, eu acho que é sempre a primeira coisa a se pensar, né? Por que eu vou fazer esse trabalho? O que ele agrega na minha vida? Eu acho que se você consegue responder isso mais claramente, os seus passos ficam mais simples. Ah, legal. Emerson, tem alguma coisa que você queira acrescentar que eu não tenha te perguntado? Eu acho que sempre a gente tem que pensar na realidade brasileira. A gente sempre que escuta, né, esses termos que vêm de fora do Brasil, principalmente quando vem dos Estados Unidos, a gente tem uma certa paixão assim logo de cara, né, porque soa bonito a pronúncia e tal, mas a gente tem que entender que o mercado de trabalho brasileiro ele é muito diferente do mercado americano, né? E a composição da sociedade brasileira também é muito distinta da sociedade americana. Portanto, aquilo que sai lá, surge lá, não necessariamente serve aqui, né? Acho que a gente deveria muito mais olhar para a nossa realidade de país, né?
e aí fazer a nossa construção de carreira a partir da nossa própria realidade de mercado. Essas tendências são importantes da gente monitorar, mas eu acho que a decisão é sempre local, né? A gente tem que pensar o mundo de uma forma ampla, mas fazer escolhas de uma forma mais localizada, né? Naquilo que importa para mim, né? Não aquilo que está todo mundo falando. Ah, legal. Obrigada, viu, Emerson, pela entrevista e bom sábado para você. Obrigado pra você. Tchau, tchau. Até Tchau, a tchau. próxima. Até a próxima. Recording stopped.